Oi, gente! Então, dei uma pausa aqui na correria de final de período, que vocês sabem como é, só pra contar uma super novidade pra vocês. Eu e uma galera da minha turma tivemos a oportunidade de conversar com um cara que é, assim, sensacional. O nome dele é Adilson Cabral e ele é coordenador do curso de Comunicação Social da UF. Pois é. Além de ser graduado pela própria UF, ele tem mestrado e doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo e também tem pós-doutorado em Madrid. Pois é. Então a gente conversou com ele sobre um dos últimos artigos que ele publicou e foi assim, sem palavras, sério. Se interessou, nem precisa arrastar pra cima, só continua assistindo. Professor, no seu artigo você diz que as redes sociais ampliam o diálogo com a sociedade. Sendo assim, para você, qual seria a melhor estratégia para se dialogar politicamente com a sociedade no ambiente virtual? Essa melhor relação ela tá ligada diretamente a um processo de aproximação do público em geral com o parlamentar ou o candidato, né? De um engajamento, de uma compreensão de que a população em geral, ou que votou e está acompanhando, ou que não votou, mas que é, de uma certa forma, alinhada à agenda, à área de atuação dos políticos, ou que, no caso da campanha propriamente dita, né, está pensando em votar ou já quer votar, a construção, de um modo geral, dessa relação com esses atores passa pela compreensão da construção dessas proximidades, né? E da proximidade do entendimento de que, ao mesmo tempo, é necessário construir um discurso de competência, um discurso de viabilidade, um discurso de comprometimento, mas, ao mesmo tempo, um discurso de vinculação das pessoas potencialmente eleitoras ou já eleitoras fiéis, né? Ou até que possam vir a ser convertidas, convertidos, em pessoas que compreendam as dinâmicas, compreendam as razões de ser, compreendam os modos de atuar desse político, dessa política que procura fazer das redes sociais um espaço de, né, uma arena virtual mesmo, né, uma ágora virtual em que existam processos aí dialógicos de construção dessa relação do mundo político com o mundo, né, cotidiano, né, e que esse mundo cotidiano ele possa retroalimentar também o mundo político em relação a perspectivas, em relação a ajustes de rumos que possam compreender melhor os desenhos de campanha, os desenhos de mandato, de gestão dos políticos que estão se utilizando, desenvolvendo essas redes sociais. Professor, um dos pontos do seu artigo é a organização virtual como forma de agilizar e intensificar as ações eleitorais. Nas eleições municipais de 2020, houve um grande aumento no número de lives e eventos virtuais por conta da pandemia. Você acha que esse tipo de ação deve ser mantida num contexto pós-pandemia na mesma intensidade? Então, a gente está lidando com essa ideia da expectativa de uma pós-pandemia na compreensão de que essas dinâmicas remotas elas não vão sair de cena, né? Ou seja, retomaremos o presencial e lidaremos com as dinâmicas remotas numa estrutura assim que a gente vem trabalhando com a ideia do híbrido, né? Assim, a própria universidade, de um modo geral, à medida em que já está consolidando alguns espaços de retomada do ensino presencial, trabalha exatamente com essa lógica do ensino híbrido. Abrem-se canais de contato para que a população compreenda esses espaços de atuação que tornam os políticos mais próximos da população, como um espaço de feedback, de espaço de construção conjunta, um espaço em que a população é chamada a contribuir efetivamente com pistas, com caminhos,
sugestões, até com críticas, né, para que esses políticos possam desempenhar melhor os seus mandatos ou as suas propostas, perspectivas de atuação. Você acha que há, de fato, um debate democrático nas redes sociais, mesmo depois de escândalos como o da Cambridge Analytica, em que houve manipulação em massa de dados? Bom, existe o debate democrático existe, né? A internet é feita disso? Não, a internet não é feita disso. Então, a questão que está colocada é como a gente precisa fomentar o debate democrático. Como que a gente precisa incidir politicamente, tanto em relação à classe política, quanto em relação à população constituída dos seus vários segmentos, em suas várias organizações, associações, etc., como que a gente pode agir como cidadãos, mas também como pesquisadores, como alunos, como professores em relação a diversos processos de fomento a esse debate, para que a internet, as mídias sociais se tornem efetivamente um espaço de capacidade de semear e expandir a democracia. Porém, a gente não está falando apenas de pessoas, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma infraestrutura e a gente está falando da própria governança dessa infraestrutura. Então, não é apenas a dimensão do social, cultural, político, até educacional para o desenvolvimento de competências, habilidades para a construção desse espaço democrático, né? Mas a compreensão regulatória, a compreensão tecnológica, a compreensão de determinadas formas de construção, de compreensão, caracterização desse ecossistema em torno da internet, das mídias sociais, que vão ter incidência no político, vão ter incidência no econômico, e aí, mais especificamente, em relação ao político, incidência no regulatório e na compreensão também do desenvolvimento de tecnologias que sejam diretamente relacionadas com esse compromisso à democracia, ou seja, que sejam acessíveis, que sejam interoperáveis, desculpem o palavrão, mas interoperáveis, a ideia de que uma determinada tecnologia ela pode ser utilizada e apreendida de sistemas variados, e aí você não precisa adaptadores ou conhecimentos outros de construir determinados gatilhos para viabilizar uma participação mais ampla, né? Que as tecnologias sejam livres na medida em que elas possam ser. E isso também é uma demanda política que a sociedade como um todo precisa aprender e, claro, a classe política mais específica precisa assumir esse debate. Em seu artigo, você cita que para o cientista político Michael Cornfield, sem internet não haveria Obama. De que forma você acha que a internet criou o Bolsonaro? Então, muito interessante, né? Porque o Obama, quando apareceu, ele foi, inclusive, case para muitos artigos relacionados tanto a mídias sociais quanto à propaganda política, né? E essa mudança de turno em relação ao modo de como ele se articulou e se apropriou da internet para a capilaridade da sua campanha, né? A construção da capilaridade da sua campanha. É claro que não foi a internet, é claro que foram os braços, as mentes, a disposição das pessoas de construir essas redes e se apropriar da internet como uma extensão dessas redes sociais, efetivamente, né, para uma construção articulada do social com o digital. E aí dá para entender a ideia quer dizer, o modo de construção
da sustentação de um projeto como o do Bolsonaro, ou de um projeto como o do Trump, ou de um projeto como o do Brexit, do partido do Brexit que existe na Inglaterra, e de vários outros movimentos que se colocam dentro de uma articulação que é extremamente, que é ultraconservadora, né, neoconservadora, nesse sentido dessa articulação em torno de uma necropolítica, que a gente poderia dizer, né, essa mobilização pela morte, né, pela ausência de política, mas, ao mesmo tempo, estar no espaço, quer dizer, lidar com a ideia de que existe esse envoltório de Estado democrático de direito, onde, dentro do qual esse tipo de atuação se consolida, né? Então, dentro desse contexto que é político, que é social, cultural e político, porque articula determinadas forças da sociedade que trabalham por essa agenda que é sociocultural, política, econômica, ultraliberal na economia, incivilizatória do ponto de vista sociocultural e a necropolítica em relação à política, a tecnologia ela é compreendida como uma forma de, digamos, articulação, de mobilização. Você já deve ter ouvido falar nesse movimento, né, que acontece, mas tem maior incidência nos Estados Unidos e na Europa, que é o QAnon, que tem determinados braços no Brasil, ou tem determinadas parcerias, associações no Brasil, mas que não é forte como o QAnon no Brasil, mas tem uma outra dimensão, que é desse ultraconservadorismo relacionado à agenda que move o governo Bolsonaro e tantos outros políticos que entraram nessa esteira, né? Uma construção que é articulada e que tem um certo flerte com a direita tradicional, inclusive com a mídia tradicional, de sustentação de uma determinada política que se radicalizou mais à direita e que, quando se constituiu uma série de atores que deram sustentação, pularam do barco, né, e constituíram uma opção, uma oposição pela própria direita, mas não tão radicalmente conservadora quanto, não exatamente comprometida com a construção da necropolítica. Então, há de se entender todo esse movimento, mas aí voltando em relação à tecnologia, quer dizer, o entendimento que, nesse processo, e com o próprio desenvolvimento do entendimento da dinâmica das redes, das mídias sociais, dos espaços até de compartilhamento de conteúdos, se compreenderam determinados dispositivos tecnológicos que acionavam, né, e que intensificavam a produção e a circulação de conteúdos. Então, a gente está falando de uma lógica que não é exatamente diferente totalmente da do Obama, mas que tem determinados componentes que trabalham por si a dimensão tecnológica, conformando determinados conteúdos que circulam numa escala mais ampla, né? Onde dados são, quer dizer, tem uma dimensão anterior até, que é a da mineração de dados, né? E quando vocês falam da Cambridge Analytica, tem muito a ver com o modo de construção, de identificação de determinados perfis em relação aos quais determinadas mensagens são construídas e veiculadas, direcionadas para públicos específicos. Então, essa dinâmica ela é gerada até hoje, ela, obviamente, se complexificou, ela se profissionalizou num modo tal que ela abala o próprio ecossistema de mídia, fazendo com que a televisão não seja o centro de referência mais, até mesmo o Facebook, como mídia social por excelência, não seja mais o centro de referência, porque a questão ela está muito mais relacionada ao modo de gestão e de mineração desses dados e o modo de ativação do fluxo desses dados. Então, se o Facebook derruba determinadas contas, existem outros fluxos de rede que permitem
a manutenção da circulação desses conteúdos. Então foi essa a nossa entrevista com o professor Edilson Cabral. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o artigo do professor, e até a próxima.